Bem-vindos a mais uma emissão da Lusac TV e hoje temos a Ludmila, que Tadá! já não estava cá há 15 dias. Está tudo bem contigo? Está tudo bem, Daniel. Tiveste saudades minhas? Muitas, tenho sempre. Sinto a tua falta. Carlos, não fiques zangado comigo, mas a minha Ludmila é a minha Ludmila. E por falar nisso, Ludmila Sim. vem já com um ar de Natal. Os teus lábios têm já uma cor vermelha. Hã? Estamos quase lá no Estamos Natal. quase O tempo no passa Natal. depressa. Mas antes disso, vamos convidá-lo a ficar connosco na próxima hora e vai poder ver comigo e com a Ludmila a programação, que é sempre pensada para si. Eu vou entrevistar a nova presidente da Associação Portuguesa de Sainte-Thérèse. Vou também falar com o produtor da Lusac TV, Norberto Aguiar, que vai nos explicar como é que estão a decorrer os preparativos para a nossa festa do primeiro aniversário. Já faz um ano que estamos juntos, Ludmila. Uau. Aturar-te não é fácil, todas as semanas aqui. Ok. Brincadeira. Bem, vamos então ainda também poder ver o ponto de vista de Carlos de Jesus, como todas as semanas. E tu, Ludmila? Eu vou estar à conversa com Elisabeth Gaumont, que é uma artista contorcionista. Temos também uma reportagem na sala Oscar Peterson, da Universidade de Concórdia, com Cristina Branco, que esteve cá em espetáculo. E também temos uma outra reportagem com o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, que esteve na comunidade. Uma hora cheia de coisas boas. Fique connosco. Até já. Até já. Vasco Cordeiro, presidente do Governo dos Açores, esteve de visita a Montreal. Ele esteve na Missão Santa Cruz, esteve na Casa dos Açores, encontrou-se com os empresários da comunidade e depois partiu para Winnipeg. A Lusac TV entrevistou o presidente. Vamos aproximar. Já consegui chegar cá direto. Chegou. É a nossa galeria e estava se quiser encerrar-se esta placa. Sim, senhor. Muito bom. Bom, então, com licença. Sim, senhor. Cada vez mais neste mundo globalizado que vivemos, a forma de, desde logo aqueles que ainda têm alguma relação com as suas comunidades de origem, no caso os Açores, a forma de ser, ouso dizer, um bom açoriano no Canadá ou nos Estados Unidos, é ser efetivamente um bom canadiano. É participar efetivamente da vida cultural, social e política das comunidades de acolhimento. E a missão de Santa Cruz, pela multiplicidade de tarefas e pela multiplicidade de funções que desempenha, é um bom exemplo desta sinalização, é um bom exemplo desta atenção que as nossas comunidades dão à forma como se relacionam e como interagem com as comunidades de acolhimento. Obrigada. Muito gosto. Esse é de São Miguel. É de São Miguel e de que zona é que é de São Miguel? É do lado da Vila Franca. Do lado da Vila Franca, bela terra. Para lá da Vila Franca ou antes de chegar à Vila Franca? Não, antes da Vila Franca. Ah, muito bem. Antes da Vila Franca. Sr. Presidente, uma viagem muito curta. Uma viagem muito curta e muito intensa, mas que serve bem para demonstrar também a atenção que as comunidades açorianas aqui no Canadá têm da parte do Governo Regional. Isto para além daquela que é uma ação constante e regular por parte da Direção Regional das Comunidades, mas eu não queria deixar passar mais tempo sem fazer esta visita que me leva aqui a Montreal, a Winnipeg e a Toronto. Estava previsto um encontro com o Primeiro-Ministro, ele efetuou-se? Não, não houve oportunidade desta vez de se efetuar.
por, enfim, questões de contingência, o facto de eu ter também a agenda muito circunscrita a estes 3 dias, não permitiu que este encontro se concretizasse dessa vez, mas espero numa próxima oportunidade que ele se concretize. Se tivesse tido essa oportunidade, o que é que lhe teria dito? Bom, fundamentalmente aquele que é a importância e a atenção que da parte de uma instituição como o Governo dos Açores nós temos relativamente às nossas comunidades imigradas e nomeadamente à presença que elas têm aqui numa zona como é o caso de Montreal, numa província como é o Quebec e no fundo a atenção que nós entendemos que também deve ser dada da parte das instituições oficiais ou das instituições políticas das comunidades de acolhimento em relação ao papel e à importância que essas comunidades têm, que no fundo são comunidades que, à semelhança da comunidade açoriana, certamente que haverá outras, mas que são comunidades que também ajudam a construir e ajudaram a construir esses territórios de acolhimento. Como sabe, estamos a preparar o próximo aniversário da Lusac TV, que é o primeiro, e por isso mesmo temos aqui o produtor da Lusac TV, Norberto Aguiar, que vai nos explicar como é que tudo está a acontecer. Norberto, bem-vindo, é sempre um prazer falar consigo. Como é que estão os preparativos para a festa? O que é que temos já preparado? Bem, já está preparado, já está decidido a vinda da Portuguese Kids. Ótimo. Já vai, a partir da próxima semana, sair uma campanha de publicidade centrada no grupo, que é um grupo bastante interessante. E basta falar com pessoas da comunidade e toda a gente está ansiosa para que realmente esse grupo cá venha. Os nossos telespectadores podem já também ver, desculpe interrompê-lo, mas ver no Facebook que já também colocamos um vídeo com uma atuação deles, portanto é fácil de também começarem a ver. Exato. Para além do Portuguese Kids, nós vamos ter um concurso de artistas da comunidade, sobretudo dos mais jovens. Muito bem. E vai ser interessante na medida em que, para se escolher o melhor ou os melhores, é o próprio público que vai participar. É também um atrativo. Depois vamos homenagear algumas pessoas, normalmente aquelas que durante o ano mais se distinguiram. Vamos criar uma estatueta para entregar a essas pessoas. E acho que vai ser muito Portanto, é no dia 24 de janeiro, a que horas? É a partir das 19h30, na sala Calixa La Vallée, que fica situada no interior do Parque La Fontaine, portanto, muito perto da comunidade portuguesa. Para além disso, à volta, há não só o parque de estacionamento da própria escola, onde está situado a sala, e nos arredores há muito espaço para estacionar. Portanto, é fácil, as pessoas podem vir com facilidade e não vão ter problemas. Quem quiser comprar os bilhetes, como é que pode fazer? No rodapé vai aparecer os números de telefone, onde as pessoas podem contatar para saber onde é que os bilhetes estão distribuídos. Creio que vai estar um pouco por todo o lado na comunidade, de maneira a ser fácil a pessoa comprar o seu ingresso. Muito Berto, muito obrigado. Nós continuamos com a emissão. Até já. Hoje nos estúdios da Lusac TV temos o prazer de receber a Elisabeth Gaumont, que é artista contorcionista, que já trabalhou no Cirque du Soleil e ela está cá hoje para falar um pouco de si e o que faz. En ce moment, tu fais tes propres numéros.
Oui. Tu as travaillé quand même quelques années au Cirque du Soleil. Combien de temps as-tu travaillé au Cirque du Soleil? J'ai travaillé presque 5 ans. J'ai travaillé sur Kidam, au cerceau aérien. Oui. Et puis, j'ai fait la création de Beatles Love Oui. avec 2 ans de spectacle à Las Vegas. Donc, pendant 2 ans, tu as habité à Las Vegas pour ce spectacle-là. Oui. J'imagine qu'évidemment, en travaillant pour le Cirque du Soleil, tu as beaucoup voyagé un peu partout dans le monde. J'ai voyagé au Japon, puis aux États-Unis avec le Cirque du Soleil, mais avec d'autres cirques, puis avec, à mon compte, j'ai fait plus de pays. Elizabeth trabalhou 5 anos no Cirque du Soleil, fez o espetáculo de Kidam e The Beatles, Love, e agora está a trabalhar por a sua conta. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu fais beaucoup de spectacles? Est-ce que tu te promènes aussi beaucoup? Est-ce que tu voyages? Tu continues à voyager beaucoup pour ton métier? En ce moment, je voyage pas beaucoup. Je suis en train de créer un spectacle. Fait que c'est mon propre projet solo. Puis aussi, à côté, je vais faire partie de la nouvelle création de l'Aubergine. Donc ça, c'est un spectacle avec 2 autres personnes. Puis ça va me permettre de faire une tournée québécoise peut-être dans 1 an. Ela está a trabalhar sobre 2 projetos presentemente, um solo e o outro projeto que é a Aubergine, vai fazer uma turnê através a província de Quebec e esse espetáculo trabalha com 2 outras pessoas. Explique-moi comment c'est arrivé, comment tu as découvert, parce que tu disais que c'était par hasard. Comment c'est arrivé que, ben là, je suis contorsionniste, c'est ça que je vais faire? En fait, c'est arrivé avec une cousine qui m'a montré un split quand j'étais jeune. Puis, je ne savais pas que je pouvais le faire. Je l'ai essayé, j'ai imité ma cousine, puis j'avais un meilleur split qu'elle. Donc, ma mère a vu ça, puis elle m'a inscrite à des cours de gymnastique. Puis, suite à la gymnastique, c'est encore ma mère qui m'a proposé de faire du cirque. Puis c'est vraiment à la longue, avec les années, que je restais flexible, puis que j'ai décidé d'en faire vraiment mon métier. C'est pas arrivé au tout début. Je pensais pas faire ça comme carrière, pas du tout. A Elizabeth estava a explicar que da maneira que aconteceu foi que mais jovem, ela tinha uma prima que fazia patinagem artística e a prima fez um split e ela também queria fazer e portanto fez, mas fez melhor do que ela. E foi aí que a mãe dela apercebeu-se que talvez ela tinha um talento que era muito flexível e ela começou a fazer ginástica e depois da ginástica a mãe decidiu pô-la numa escola de circo e foi assim que ela descobriu que tinha esse talento. Un talent. Et quand on est contorsionniste, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire pendant longtemps? Je dirais, cette personne-là peut être flexible toute sa vie si elle met du temps, si elle pratique, si elle s'entraîne. Beth, tu as été adoptée. Oui. Oui. Tu avais quel âge quand tu es arrivée au Québec? Je suis arrivée en 83, j'avais 15 mois. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours faire le lien avec les choses portugaises. Ce qui est intéressant, c'est que tes parents, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es née à Macau. Oui. A Elizabeth, o que é muito interessante aqui é que, a Elizabeth foi adotada por uma família aqui do Quebec, mas ela nasceu em Macau. Tes parents sont encore, tes parents biologiques vivent encore là-bas. Tu as eu la chance d'aller à Macau? Je suis allée 6 fois. 6 fois? Oui. Moi et toi, on a quelque chose en commun parce que moi, j'ai été récemment à Macau et évidemment, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi.
Comment tu as vécu ça quand tu es arrivée à Macao? Parce qu'il y a quand même, c'est quand même une culture qui est complètement différente de la culture québécoise. Tu as été adoptée par des parents québécois, donc une culture différente. Alors, d'arriver là, de voir ta famille biologique et aussi de voir une culture complètement différente, comment tu as vécu ça? La première fois, j'avoue que j'ai pas vraiment aimé. Non? C'était un choc partout. Mm-hmm. Il me semble que presque à toutes les minutes, c'est comme quelque chose de nouveau. Ça arrivait, puis. Portanto, a Elizabeth nasceu em Macau e há 6 anos, pela primeira vez, foi visitar a sua família biológica e conhecer Macau. Ela diz que quando chegou lá foi um choque cultural, o que é normal. E estava a explicar que recentemente também estive em Macau e é verdade, é completamente diferente da Norte América. Au niveau de la langue, est-ce que tu parles le cantonais, le mandarin, le portugais? Je peux pas vraiment dire que je parle les trois. Je peux lire un peu le portugais. J'entends je comprends tout ce que tu dis, mais le parler, c'est autre chose. Ouais. Je parle pas du tout cantonais. Ma famille biologique m'a dit d'apprendre le mandarin. Donc, j'ai appris un peu, mais je n'ai pas vraiment d'amis chinois. Je ne pratique pas. Tu m'expliquais un peu plus tôt qu'une des choses que tu avais trouvées aussi choquant, ou c'était un choc, c'est le fait que tout d'un coup, tu te retrouvais parmi tellement d'Asiatiques. Et comme tu as grandi à Québec, Québec, c'est une ville qui est beaucoup moins multiculturelle que Montréal, puis tu racontais que... Bien, en fait, c'est ça que quand j'étais jeune, première, deuxième du primaire, c'était juste mon frère et moi. Ouais. En tant qu'asiatique à l'école, là, je dirais qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Ouais. Fait que tu t'es... Oui, d'arriver avec des gens qui paraissent physiquement pareils comme moi, mais que je sens qu'ils sont vraiment différents. Oui, ça, c'était un choc. Um outro choque que a Elizabeth teve quando chegou a Macau foi que ela estava a dizer que nunca viu tantos asiáticos como em Macau, porque ela viveu na cidade de Quebec, e em Quebec, portanto, é uma cidade que é menos multicultural, e ela, quando era miúda na escola, era ela mais o irmão, eram os únicos asiáticos, portanto, isso para ela foi também um choque. E a outra coisa é que as pessoas aproximavam-se dela para falar com ela em chinês e ela não percebia nada, portanto, fisicamente ela era como eles, mas culturalmente era complètement différente. Une autre chose intéressante aussi, c'est que, je vais le montrer à la caméra, c'est que tu as ton passeport portugais. Alors, comment tu as eu ton passeport portugais? Pourquoi? J'ai rencontré Jules Nadeau, en fait, pour mon premier voyage en Chine. En Chine. Puis je l'avais revu là, quelques années, puis il m'avait dit qu'il connaissait beaucoup de Portugais, puis on avait reparlé de ma situation, que je suis née au Macao. Oui, ouais. Puis que mon premier passeport était portugais quand je suis arrivée ici. Oui. Donc, je lui ai demandé, est-ce que ça serait possible? J'ai envoyé ça un peu en l'air. Puis, c'est devenu quand même très sérieux. Puis, on a fait la démarche. Puis, je l'ai eu. Tu l'as obtenu. Elle était une belle surprise. Oui. Como a Elizabeth nasceu em Macau, ela, quando veio para cá, para o Canadá, ela tinha o passaporte português, mas isso ela não sabia. Portanto, quando ela pensou em ter outro passaporte, pensou no passaporte chinês. Mas depois, com a relação de Macau e como ela tinha o passaporte quando era jovem, fez o pedido e, claro, recebeu o passaporte português e está muito contente porque vai lhe permitir também viajar através da Europa mais facilmente.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à Puis, toi. j'irai te voir, j'aimerais ça voir comment tu... On se fera une session. Oui, moi je suis pas d'étirement. moi je suis pas très flexível. Portanto, a nossa entrevista termina aqui. Fique connosco porque nós vamos fazer uma pequena pausa. Hoje vamos falar de livros e de escritores. Melhor dito, de um escritor, do José Rodrigues dos Santos, que tivemos a ocasião de entrevistar aqui nos estúdios da Lusac TV, quando ele esteve de passagem em Montreal para o lançamento do seu último livro, A Chave de Salomão, que aliás fez o favor de me oferecer uma cópia essa que eu acabei de ler agora recentemente. E, curiosamente, este livro é um dos últimos livros em papel que eu acabo de ler, porque já há muito tempo que eu não lia livros fisicamente falando em papel. Tenho lido sempre os livros, desde que apareceu o livro eletrónico, praticamente só tenho lido livros. O José Rodrigues dos Santos, considerado por alguns como o Dan Brown português, Dan Brown é aquele escritor americano de grande sucesso comercial que todos conhecem, que escreveu o Da Vinci Code, que foram milhões e milhões de exemplares que ele vendeu, do qual se fez também um filme. Mas para mim há uma grande diferença entre o Dan Brown e o José Rodrigues dos Santos. O Dan Brown agarra em factos históricos e arranja-os à sua maneira para se integrarem no enredo que ele cria para os seus romances. Enquanto que o José Rodrigues dos Santos é fiel ao enredo histórico. Um pouco como faz o Ken Follett, que agarra na história e cria personagens que insere dentro da história como personagens autênticos que existiram no tempo, como podem ser verificados. Assim também trabalha, no ponto de vista histórico, o José Rodrigues dos Santos. Cada livro tem um tema, em geral, apresentado sobre a forma quase de um romance policial, geralmente também com amores e presenças femininas cativantes de entremeio, que fazem com que o leitor esteja sempre ansioso de voltar à página para encontrar o desenrolar do enredo. E enquanto ele nos entretém e nos põe, a alimentar uma grande curiosidade do que é que se vai passar, ele ao mesmo tempo vai pondo os personagens a contar-nos histórias, mas histórias geralmente verídicas, autênticas, ou então a contar-nos certas teorias científicas, ou então a contar enredos de ordem biográfica. Estou a lembrar, por exemplo, em termos de vidas biográficas, a vida do próprio pai, que era médico em Moçambique e, como ele, aliás, contou aqui na nossa entrevista, era conhecido pelo Anjo Branco, e assim se chama o livro dele, O Anjo Branco. Esta do Anjo Branco é a vida do pai dele, portanto, a vida do pai que era médico em Moçambique e que viajava de terra em terra numa ambulância, num avião-ambulância branco pintado com uma cruz vermelha. É uma história realmente muito interessante e que conta também os últimos dias do colonialismo português em Moçambique. Um outro tipo de biografia que ele conta passa-se em 2 livros, que é sobre a vida do Carlos Gulbenkian. O Carlos Gulbenkian, aquele grande benemérito, que era o senhor 5%, um dos homens mais ricos do mundo, que foi acabar os seus dias em Lisboa. Esses 2 livros são uma primeira parte, o primeiro livro, que é O Homem de Constantinopla, passa-se realmente na Turquia, no antigo Império Otomano, onde ele conta como é que o Carlos Gulbenkian conseguiu ganhar os seus primeiros tostões e como é que foi por aí além. E a vida que realmente que ele conta da maneira como os arménios foram perseguidos, aquilo que se chama hoje o genocídio arménio, foram perseguidos pelo exército turco, o exército otomano da altura, é realmente incrível. E em muitas cenas que ele escreve, e já foi escrito há vários anos, se assemelha muito àquilo que neste momento está a passar com o chamado exército do Estado Islamita. É incrível realmente, mas mostra nesse primeiro volume a ascensão até que ele depois vai para Londres e como é que ele consegue chegar a ser aquele magnate do petróleo que ele foi. E no segundo livro, ele, que se chama O Milionário em Lisboa,
ele conta como é que o Carlos Gulbenkian chegou a Lisboa e como é que ele foi recebido e tratado e como é que no fim resolveu deixar uma boa parte da sua fortuna, praticamente toda a sua coleção de obra de arte, que ele era um grande colecionador, o deixou realmente em Lisboa. Portanto, 2 livros que eu adorei, que estão muito bem escritos e que eu aconselho vivamente. Conseguiu ganhar os seus primeiros tostões e como é que foi por aí além, e a vida que realmente que ele conta da maneira como os arménios foram perseguidos, aquilo que se chama hoje o genocídio arménio, foram perseguidos pelo exército turco, o exército otomano da altura, é realmente incrível. E em muitas cenas que ele descreve, e já foi escrito há vários anos, se assemelha muito àquilo que neste momento está a passar com o chamado exército do Estado Islamita. É incrível realmente, mas mostra nesse primeiro volume a ascensão até que ele depois vai para Londres e como é que ele consegue chegar a ser aquele magnate do petróleo que ele foi. E no segundo livro, ele, que se chama Um Milionário em Lisboa, ele conta como é que o Carlos Gulbenkian chegou a Lisboa e como é que ele foi recebido e tratado e como é que no fim resolveu deixar uma boa parte da sua fortuna, praticamente toda a sua coleção de obra de arte, que ele era um grande colecionador, o deixou realmente em Lisboa. Portanto, 2 livros que eu adorei, que estão muito bem escritos e que eu aconselho vivamente. Um outro livro que ele fala e que começa a introduzir um personagem que agora tem sido constante nos seus últimos livros. Esse personagem é o Tomás de Noronha, que é um professor de línguas antigas, na Universidade Nova de Lisboa, e é também um consultor para a Fundação Gulbenkian, especialista em criptografia, portanto capaz de decifrar textos antigos e hieroglifos, enfim. Esse personagem aparece depois em vários romances. Começa com o primeiro, com o Codex 632. No Codex 632, para além da criptografia, acontece que ele procura cimentar uma hipótese que vários historiadores têm aventado, que é a hipótese de que o Cristóvão Colombo, afinal, não era italiano, mas que era português. Claro, ele, para contar isto, com todos os documentos históricos que existem à volta deste assunto, ele vai-nos contar uma história rocambolesca, como é que ele é convidado a substituir um historiador que tinha sido assassinado ou que apareceu morto. Não quero adiantar muito sobre o enredo, mas nós seguimos um enredo cheio de de sobressaltos, de surpresa em surpresa. Também há algumas cenas, aliás, curiosas, um bocadinho, eróticas, porque ele faz seduzir por uma aluna sueca, um espampanante, que estava em Lisboa ao abrigo daqueles programas de Erasmus em que se trocam os alunos de universidade de um país para o outro. Enfim, aliás, que é curioso é que há uma cena bastante explícita nesse romance do Codex, uma cena entre ele e a aluna, que na edição americana foi tirado, porque era demasiado provocante para os leitores americanos. São realmente uns puristas. E esse Tomás de Noronha aparece depois em muitos outros livros, como por exemplo um dos mais famosos livros dele, que é A Fórmula de Deus. A Fórmula de Deus é um livro extraordinário. Nós aí então abordamos não só o ponto de vista histórico da história do século XX e até aos nossos dias, de certo modo, mas também de um ponto de vista científico. Ele é abordado por uma iraniana que faz parte do plano da bomba atómica do Irão e que tem uns documentos encriptados que ele é considerado como a única personalidade capaz de os decifrar. Ele encontra, portanto, a iraniana que o tenta seduzir para que ele faça a decifragem de um documento que se pensa ter sido escrito por Einstein para dar como criar um plano, como criar uma bomba atómica fácil, que o Einstein teria provavelmente dado ao Ben Gurion, um dos fundadores do Estado de Israel. Não avanço mais nada. Enfim, o que eu vos quero dizer é que realmente a leitura dos livros do José Rodrigues dos Santos são extremamente informativos. Permite-nos navegar com interesse para chegar ao fim, conhecer a história, como é que vai acabar, e ao mesmo tempo ele vai-nos informando
sobre assuntos de história, sobre assuntos de ciência. Há um sobre o petróleo, a crise do petróleo. Há outro sobre a crise do euro em Portugal, como é que os banqueiros puseram praticamente a Europa de joelhos, como está ainda. E ele põe-nos isso tudo com dados científicos, com dados históricos, com dados estatísticos comprovados. É realmente nós saímos dos livros dele, pronto, temos a inteligência, também temos a impressão que somos mais inteligentes porque compreendemos. Porque ele põe os personagens, um que sabe e outro que não sabe, um a explicar ao outro. E nós, leitores, somos aquele que não sabemos e que vamos aprendendo. E, ao mesmo tempo, isto dentro do enredo empolgante. Por conseguinte, foi muito agradável de ter a oportunidade de ter conhecido José Rodrigues dos Santos aqui, de ter lido aquele livro, e o que me pôs à pesca dos outros livros que ele escreveu, e não estou nada arrependido, apesar de todo o mal que certos intelectuais portugueses lhe põem em cima, por vezes não será senão inveja. Em todo caso, é este o meu ponto de vista. Convido a ficar comigo nos próximos minutos. Vou estar à conversa com Lúcia Carvalho, é a nova presidente da Associação Portuguesa de Sainte-Thérèse. A Lúcia é casada com português, tem 3 filhos que falam português, exceto o seu filho mais novo, que tem dificuldades em falar português. Exato. É para si importante que os seus filhos falem português? É muito, muito, muito. Como é que vai fazer com o seu filho mais novo? Ela agora tem a entender, só ela diz, às vezes diz assim, mãe, diz-me qualquer coisa em português, pronto, a gente diz, mas aquilo esquece rápido. Ela entende, muita coisa entende, mas não falar não fala. Ele tinha assim aquele receio, quando somos de Mascouche, não é? Ele já nasceu em Mascouche, é tudo francês, ele então sentia-se diferente. Claro. Quando a gente falava numa outra língua, ele não queria ser apontado como uma pessoa diferente. Só por isso nunca quis aprender. Que vai ser a sua posição de presidente de uma associação portuguesa numa cidade que tem cerca de 5.000 portugueses, que é Sainte-Thérèse. Está pronta? Estou. Já começou em setembro, não é? Estou. Está a gostar deste seu novo começo? Gosto. A Lúcia já estava nesta associação como tesoureira. Exato. Como é que surgiu a associação? Bem, a associação, meus pais já estavam assim envolvidos na Os associação. seus pais são membros? Meus pais são membros, exatamente, o meu avô também. Como eu disse, vive em Mascouche já há 26 anos. A minha filha nasceu em Montreal, mas fomos para lá ela tinha 6 meses. E a Associação de Sainte-Thérèse era a associação portuguesa mais próxima para nós, não é? E é de onde a gente íamos todos, às festas, às grandes festas do Espírito Santo e tudo. E então eu já conhecia, mas a Associação Portuguesa não tinha aquele ar que eu queria, não é? E eu acho que Você foi convidada para ser tesoureira. Exatamente, fui convidada por Mas foi no final de um mandato, não é? Exato. Porquê? Exato. Porque o outro tesoureiro desistiu? Bem, foi assim, tinha o tesoureiro antes e pronto, já tinha 1 ano e meio, quase 2, se não me engano, que não tinha visto novas eleições, então eles decidiram fazer novas eleições e pediram para mim não substituir, mas continuar aquilo, sim, que o tesoureiro tinha feito, e assim foi. Pediram para ajudar e foi o que eu fiz. Mas pronto, aqui uma coisas não derem assim tão certo, e então quem estava no poder, decidiram sair e então decidir candidatar-me como presidente. E você ganhou as eleições. Exatamente. E é nova presidente da Associação Portuguesa. Exato. Existem outras associações portuguesas próximo de Sainte-Thérèse? Quais são? Se não me engano, só tem a de Laval, que é mais próxima, e depois temos Montreal. Portanto, o seu trabalho próximo vai ser captar portugueses de Blainville, Rosemère, Lorraine, Exato. Terrebonne, Saint-Jérôme. É essa a sua missão? Exato. Angariar. Você falou-me, antes de estarmos aqui em direto para casa, falámos um bocadinho, falou-me que há, de facto, cerca de 160 membros ou associados da associação numa cidade que existe 5.000 portugueses, pelo menos na teoria, nos registros. Exato. O que é que vai fazer para aumentar este número de associados? O meu objetivo é fazer com que venham mais jovens, assim, ou jovens ou pessoas mesmo da minha idade, porque não me considero velha ainda, mas pronto, assim, da minha idade ou mais novos, não é? Porque agora é uma idade assim média mais dos 50 para cima. E a gente sabe daqui 20, 30 anos, se a gente não for buscar mais jovens do que nós, não vai haver uma associação depois, não é? O objetivo é fazer isso. Como agora damos aulas de zomba,
E como a nossa professora de Zumba diz, ela ficou assim de boca aberta, porque a idade vai dos 15 anos aos 63 anos. Essa é uma das suas primeiras técnicas, Exatamente. então, para chamar Trazer. a atenção do público, que Exatamente. é ter aulas de Zumba. Vocês têm também os jantares que organizam e almoços. Sim, temos um jantar todas as sextas-feiras, bem, de 15 em 15 dias, temos um jantar à noite. Qual é o preço deste jantar? São $15. 15 dólares. 15 Quem dólares. quiser pode se inscrever. Sim, membro, não Quer membro. deixar ficar um contacto aos nossos telespectadores, um Sim. contacto telefónico para onde se possam inscrever e saber informações e até Pronto. ser associados? Pronto. Tem o meu número pessoal, que é o 514-212-1552, e tem o da associação, que é o 450-435-0301. Pode bem. ligar durante o dia, tem sempre alguém. Se Qual não é o tiver. preço da cota? É uma cota mensal ou anual? É anual, são $50. 50 dólares por 50 ano dólares e por depois ano. usufrui de todas as atividades. Exatamente, como por exemplo as aulas, quem é membro da associação não paga o preço de quem não é membro. Exatamente, Por tem exemplo. preços especiais. Exato. E pode também participar nos almoços que vocês fazem. Exatamente, quando fizemos as nossas festas assim com soirée dançante, temos o preço do membro e o preço do não membro. Mas você tem outras ideias também que vão mais longe, como transformar a associação num centro Exato. de apoio Exato. a idosos, a jovens. O que é que gostava de fazer? Bem, eu gostava que a associação fosse um sítio como seja a minha outra casa, onde todos se sentem em casa. Como eu disse, eu antes não me sentia na Associação Portuguesa como uma casa, sentia mais que era uma associação de homens, o encontro de homens e não de mulheres com filhos, nem nada disso. E o meu objetivo é mudar essa mente, não é? Só é trazer jovens, trazer mulheres. Por isso temos as aulas de Zumba. A gente se encontra, tomamos um café a seguir, uma água, conversamos. Quantos é que vocês já são? Somos 18, mais ou menos. E Muito bem. todas as semanas há uma pessoa nova que adere-se ao curso. E temos tido, assim, palavras assim positivas, que até estão-nos a pedir novas sessões e 2 vezes por semana, no lugar de ser 1 vez por semana. Só tem sido um bom feedback, se me dizem em inglês. Pronto, é isso. Também temos o nosso tesoureiro atual, dava aulas de folclore, tanto que os meus filhos participarem em aulas de folclore. E é um dos nossos objetivos, só gostávamos que fizer um grupo, nem que seja de crianças, assim, para trazer os jovens à nossa associação e aprender a cultura um bocadinho através do folclore. E também temos as aulas de português. Por acaso eu tive pessoas quebequenses que ligarem para a associação se dávamos aulas de português ou não. Por enquanto não temos, assim, quartos fechados que possa fazer. Sem um dos meus objetivos em falar com a MRS, para podermos dar aulas e crescer e ser um sítio também, às vezes tem pessoas de idade que não sabem preencher um papel, não é? Claro. E às vezes os filhos não podem e essas coisas aqui no assim. Canadá há muito a inscrição pela internet que as pessoas têm que fazer em casa. Exato. E muitas das vezes as pessoas ou não têm internet e computador ou não sabem trabalhar com o computador. Exato. E de facto ter na associação este serviço pode ser muito importante. E é o meu objetivo, pronto, como há 15 dias, não sei Mas isto por acaso- implica investimentos, ou Muitos. seja, comprar computadores, mais Exato. contas para pagar, contas de internet. A associação neste momento tem um saldo financeiro positivo ou negativo? Não, o saldo é positivo, só que não dá assim para fazer essas coisas todas, por isso fazemos jantares, damos aulas de Zumba, não é? Daqui a 15 dias temos uma festa para os sócios, que é do Natal, e acho que já há muitos anos não faziam festas lá de Natal. Pronto, temos umas prendinhas, mas as prendinhas vêm de nós, como vêm assim dos membros da direção, temos uns troquinhos de lado e vamos fazer as prendas às crianças com aquele dinheiro, não é? E o nosso objetivo é isso, é em fazer festas, os jantares, que ajudam-nos a gente a ter um bocadinho mais de dinheiro para as outras coisas que a gente quer fazer para dar aos nossos membros. Como há 15 dias tivemos uma festa de angariar fundos para uma criança jovem dos Açores. Doente, nos Açores. Exatamente, e precisava de certos tratamentos que os Açores, lá o governo cortou. E essa jovem veio ter connosco, por acaso não sabíamos o que é que ela queria fazer e depois quando ela me explicou o que é que ela queria fazer, então não tivemos coragem de levar dinheiro pela sala. Só a nossa maneira de nos implicar foi demos o uso da associação grátis para eles naquele dia. Muito bem. Fez com que eles não tivessem que deborsar mais dinheiro e teve mais um bocadinho para dar ao jovem. E é isso uma associação onde a gente pode bater à porta e saber que tem ali alguém para nos ajudar se a gente precisa.
Só é esse o meu objetivo. Sei que também tem projetos e ideias para que a associação não seja só uma associação para o uso dos portugueses, mas também para mostrar aos quebecois, às pessoas que vivem em Blainville, Santa Thérèse, Rosemère, mostrar o que de bom existe em Portugal, a culinária e outras atividades e festas. Vai começar a fazer esses contactos breve também? Foi, que é um dos nossos objetivos, porque os portugueses já sabem que existe a Associação de Santa Thérèse, não é? Mas os quebequenses, os italianos, os gregos, que há muitos, não sabem. E o meu objetivo é fazê-los conhecer, não é só através do Zomba, através de outras aulas que a gente temos em mente em fazer, é para los buscar, não é? A mostrar-lhes, como disse, a nossa culinária, que muitos não conhecem, não é? Quanto tempo é que vai ficar na associação como presidente? Tem já datas previstas? Bem, normalmente o mandato é um ano. Um ano. Há um ano e depois há novas eleições e as pessoas decidem se a pessoa fica ou não fica. Com certeza que vai ficar, com certeza que vai fazer um bom Vamos lá papel. ver. Nós é que temos que também ficar por aqui, o tempo é curto. Lúcia, foi um prazer. Obrigada. Somos vizinhos, vivo perto de Santa Thérèse e posso divulgar desde já que a partir da próxima semana serei também membro associado, depois do convite que a Lúcia me fez, não posso dizer que não, portanto vou ser membro associado da Associação Portuguesa de Santa Thérèse na próxima semana e aproveito a oportunidade para convidar também todos os portugueses para contactar os números que a Lúcia aqui deixou ficar e também para se juntar a nós, a esta associação portuguesa. Lúcia. Se posso lhe dizer, também temos a nossa passagem de ano, se posso só mesmo dizer. Pode, aproveito. Pronto, temos a nossa passagem de ano, que é no dia 31 e pode-nos ligar. Seguramente vamos também partilhar na nossa página de Facebook a programação da passagem de ano e os nossos telespectadores vão poder ver. Lúcia, muito obrigado. Voltamos a encontrar em breve. Nós, já sabe, encontramos-nos sempre aqui todas as semanas na Lusac TV. Até já. Estamos no Oscar Peterson Hall, a sala de concertos do Campo Loyola da Universidade Concórdia de Montreal, onde foi realizado um recital organizado pelo Consulado-Geral de Portugal em Montreal e a artista convidada foi a Cristina Branco, que foi acompanhada pelo pianista João Paulo da Silva. Foi realmente um espetáculo bastante interessante na medida em que ela nos deu uma paleta extraordinária dos seus talentos de artista, desde o blues americano ao fado final do fado português. A sala estava completamente cheia e, como irão ver na nossa reportagem, valeu a pena a deslocação a esta sala para ouvir esta artista portuguesa e também o seu acompanhante, o pianista João Paulo da Silva. Fique connosco. Carolina, leva este lenço com cheirinho a alecrim, guardado entre as sedas e as flores secas de alfazema. Carolina, não te percas. Leva este lenço com cheirinho a alecrim. Bordei um mapa no linho com um X sobre o nosso ninho. Carolina, não te percas de mim. Tenho 42 anos, comecei a cantar há cerca de 18 anos, portanto já é uma história com alguma idade. Tinha 22, 23 anos, um bocadinho menos, mas comecei porque estava na faculdade e alguém me convidou para cantar num programa da manhã do José Luís Goxa, há muitos anos, porque gostava de me ouvir cantar e achava que eu devia cantar. E porquê é que eu comecei a cantar? Porque o meu avô me ofereceu um disco, quando eu fiz 18 anos, um disco da Amália que se chama Rara e Inédita. E com esse disco resolvemos uma contenda que nós tínhamos os dois. Eu achava que a música portuguesa
era muito mais do que o fado era algo de menor, no meu ver de adolescente, no meu ver de miúda que cresceu no pós-25, nasci antes, mas cresci no pós-25 de Abril, onde os meus pais ouviam outras coisas e falavam de outras coisas que não o fado. O fado tinha uma conotação completamente diferente, portanto, esta era a discussão com o meu avô. E ele ofereceu-me este disco para me provar que o fado podia ir além do fado tradicional. Não era apenas uma canção hermética enfiada dentro de uma caixa, tinha muito mais para dar. E se calhar é por isso que eu também estou aqui a fazer outra coisa que não o fado. E foi assim que eu cresci, a ouvir dois pesos e duas medidas para poder chegar ao equilíbrio da minha balança. E é por isso que esta noite tem um significado tão grande, porque, como eu dizia no início do espetáculo, é uma coisa muito delicada, é uma coisa que fala da história da minha vida enquanto cantora. Fala do meu percurso todo, de como é que eu cresci como cantora, porque se eu aprendi com a voz da Amália, com a sua forma de contar histórias, ela ensinou-me também, e a minha família ensinou-me a cultura que me passaram, a instrução que me deram, serviu-me como arma para aquilo que eu faço, porque eu respeito profundamente a língua portuguesa e gosto muito de cantar em português, e é isso que eu também estou aqui a fazer, quer dizer, as pessoas perceberam que há um fio condutor, tudo faz sentido até chegar ao fado. Se calhar hoje até percebo mais o fado do que percebia naquela altura. Você anda como que entre dois mares, o mar do jazz americano e o mar do outro lado, e o mar do outro lado do Atlântico, o fado. Mas no fim ao cabo é só a canção, não é? Como é que define realmente o seu repertório? É difícil de definir-me. Ele não tem propriamente um nome. As pessoas gostavam que eu lhe desse um nome. Não tem. Eu sabe, sinceramente, eu não acho que passe pelo jazz americano. Há uma linguagem que circula entre as músicas mais antigas do mundo, e dessas músicas faz parte o blues. Não é? Há muita gente que diz que o fado é o blues português. Talvez daí a semelhança. E depois porque eu gosto de trabalhar com bons músicos, porque eu acho que só se evolui com os desafios. E não sei trabalhar com gente medíocre. Desculpem, não dá. E então tive sempre muita sorte, foi o que eu disse há pouco. Eu sempre trabalhei com gente de grande valor. E muitos deles vêm do mundo da música clássica, do jazz, mas eles trouxeram coisas para dentro do fado, para dentro da tradição, para dentro daquilo que nós às vezes nós, os mais simples, não respeitávamos ou desrespeitávamos de alguma forma porque achávamos que era menor, porque era simplista. Mas eles não, eles vieram dizer que o fado é muito mais e que eles podem mostrar-nos essa mais-valia. Se calhar é por aí, se calhar é isso que as pessoas ouvem na minha música, mas garanto-lhe que quando é fado a sério. Os teus olhos são dois círios, dando luz triste ao meu rosto. Os teus olhos são dois círios, dando luz triste ao meu rosto, marcado pelos martírios da saudade e do desgosto, marcado pelos martírios da saudade e do desgosto. Quando ouço até trindades, minha tarde já vai no fim. Quando ouço a ter
trindades. Minha tarde já vai no fim. Eu peço às tuas saudades num Padre Nosso por mim. Eu peço às tuas saudades num Padre Nosso por mim. Mas não sabes fazer preces, não tens saudade nem pranto. Mas não sabes fazer preces, não tens saudade nem pranto. Porque é que tu me aborreces? Porque é que eu te quero tanto? Porque é que tu me aborreces? Porque é que eu te quero tanto? És para meu desespero como as nuvens que andam altas. És para meu desespero como as nuvens que andam altas. Todos os dias te espero, todos os dias me faltas, todos os dias te espero, todos os dias me faltas. E aqui termina mais um programa da Lusac TV. Não se esqueça que a telenovela Pai à Força está em ondas às segundas, quartas e sextas. Podem consultar o horário no jornal Lusopress. Ou então estar atento à nossa página de Facebook e já sabe, partilhamos sempre consigo os melhores momentos, os nossos convidados e, claro, os nossos horários. Ludmila, nós temos que cumprir horários, vamos terminar e, finalmente, antes de terminar, quero-te pedir desculpa porque era uma brincadeira no início do programa. Eu gosto muito de estar contigo e acho que os telespectadores também gostam de estar contigo. Espero que sim. Daniel, desejo-te uma boa semana. Também para ti, força, trabalho. Para vocês também. E contamos consigo na próxima semana. Obrigado. Tchau.